E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Eduardo e estou aqui para ajudar vocês com a atividade 1. De boa, tranquilão. Como é que é isso, professor? Atividade 1 é o seguinte: vocês vão analisar então como eu identifico diferentes teologias numa passagem. Isso é importante para a atividade mapa. Vocês vão fazer a atividade 1, aprender na atividade 1 como que identifica a teologia na passagem, já no texto de Jeremias 21 a 23, que vai dar para vocês ferramenta para quando vocês for fazer o mapa, ficar mais claro o que vocês vão colocar lá na análise teológica. Ok? Vamos lá comigo então. O que eu coloquei para vocês aqui? Primeiro aqui o texto do Zabatiero sobre discursividade e intertextualidade, para destacar aí o que ele vê sobre o assunto, explicando o que é cada um e como cada um se relaciona na Bíblia. Tá? A partir de então, você vai no texto bíblico de Jeremias 7:23 e vai procurar o que no texto? Discursos, intertextualidade e a relação com o sagrado. Como é que é isso? Né? O que é o discurso? O discurso, vamos pegar uma ideia simples para vocês entenderem. O discurso, ele não é só uma coisa que eu falo, é uma coisa que existe independente de mim, tá? Independente da minha vida. Por exemplo, aqui, existe o discurso de mãe. Brinca assim, né? O discurso de mãe. O que é o discurso de mãe? O discurso de mãe é: o menino vai sair de casa, pegou o guarda-chuva, pegou a blusa, mas tá mó sol e mó calor e a mãe manda pegar. Isso é o discurso de mãe. É um discurso de cuidado, de preocupação. Não importa, você tem 30 anos, você pegou o guarda-chuva, pegou a blusa. 40 anos, você pegou o guarda-chuva, pegou a blusa. Porque é o discurso de mãe. Então, antes da sua mãe ser mãe, e mesmo após após a vida, né? Após a morte mesmo, ainda vai continuar o discurso de mãe. Virão outras mães e vão entrar nesse discurso. É algo que é maior do que a pessoa. Mas a pessoa aceita, entra. E ela entende que esse discurso faz parte da vida. Então tem vários discursos assim que se encaixam bem. Existem os discursos que são mais opressores, né? Por exemplo, pegamos na sala de aula, fica mais fácil. Sala de aula na escola, segundo grau ali, eu tenho vários discursos de moderação. Então, por exemplo, a pessoa chega ali, ele é um pré-adolescente, brincalhão, bagunceiro, de repente ele chega numa sala, todos os colegas começam a criticá-lo por alguma coisa que ele fala ou por algo que ele se põe, então isso aí ele se retém. Então isso se torna um discurso opressor, uma forma de discurso do grupo que cria nele um determinado comportamento. Então tem vários discursos, vários tipos de discurso: opressor, discurso a favor, tem discurso social. Então a ideia é ler o texto bíblico e perceber se existem esses discursos quanto à teologia. Tá? Então aqui para você pegar isso aí e te dar uma dica, dentro do nosso conteúdo eu coloquei alguns textos bíblicos que já têm uma certa interdiscursividade e intertextualidade com Jeremias 7, 21 a 23. Dá uma passada nesses textos e procura essa relação discursiva. Procura entender se Jeremias está seguindo ele, se Jeremias é contrário, se existe então talvez um grupo que tenha um discurso sobre o sacrifício ali, sobre o contexto, se existem grupos que têm ideias diferentes sobre isso. Tudo isso aí vai compor a teologia do texto. Beleza, gente? Fico por aqui então, não é difícil. 2, 3 parágrafos, você fecha essa atividade. E aí ela mesmo vai servir para vocês de apoio para que vocês usem na atividade mapa. Beleza? Então, nos vemos nas aulas. Não perca, nas aulas a gente vai ter isso aqui passo a passo toda a aula. Falou, pessoal. Até lá.